E lá em Pertencer, então, ela diz: um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer nela o ser humano no berço, mesmo já começou. Ou seja, já quer pertencer, já quer sentir o seu ambiente. Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Então vejam como que isso é dramático para Clarice. Ela, já adulta, 1968, devia não se sentir pertencente para escrever que a sua vontade, desde sempre, desde o berço, era pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu, de algum modo, devia estar sentindo que não pertencia a nada nem a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei essa fome humana, a vontade de pertencer, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino, ou seja, o destino dela é querer pertencer, a ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou, sim, muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma, e preciso mais do que isso. Quem sabe se comecei a escrever tão cedo na vida, porque escrevendo, pelo menos eu pertencia a mim mesmo. Escrevendo, eu pertencia a mim mesmo. Era a única pertença que eu me achava. O pertencimento, pelo menos a mim. O que é um facsimile triste. Com o tempo, sobretudo os últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é gente. É uma espécie nova da solidão de não pertencer. Estamos em 1968, Clarice está no Rio de Janeiro, já é uma escritora consagrada. Eu sinto a solidão de não pertencer. E essa solidão começa a invadi-la como eras num muro. Agora vejam, mais à frente, o que ela vai escrever. A crônica é um pouco longa e ela vai dizer duas coisas fundamentais. Uma sobre o pertencimento ao Brasil e a segunda sobre a mãe. Mais à frente ela escreve: embora eu tenha uma alegria, pertenço, por exemplo, ao meu país. E como milhões de outras pessoas, sou a ele tão pertencente a ponto de ser brasileira. Ela não diz que é russa, ela não diz que é judia, ela não diz que é ucraniana. Claro, você pode ser judia e brasileira, que era o caso. Mas o que ela faz questão de ressaltar é: eu sou brasileira. E na frente ela vai: sou feliz de pertencer à literatura brasileira. Não à inglesa, não à ucraniana e não à russa. Brasileira. O nome da crônica é Pertencer. Pertencer. Sou feliz por pertencer à literatura brasileira por motivos que nada têm a ver com literatura, pois nem ao menos sou literato ou intelectual. E à frente, a questão do nascimento e da culpa. Vejam. No entanto, fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente. E por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então fui deliberadamente criada, com amor e esperança. Só que não curei minha mãe. E até hoje sinto essa carga de culpa. Fizeram-me para uma determinada missão e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado.
Vejam aqui que ela está se referindo ao nascimento, que ela foi feita por uma finalidade, salvar a mãe, e ela não conseguiu. Naquele cenário de guerra, como se eu tivesse sido chamada por uma guerra e desertada. Sei que meus pais me perdoaram eu ter nascido em vão. Veja que ela pensa, ela escreve o seguinte: eu nasci em vão. Meus pais me perdoaram, eu nasci em vão. E de tê-los traído na grande esperança, na esperança de que a mãe ficasse curada. Mas eu não me perdoo. Ela não se perdoava por ter nascido em vão. Quereria que simplesmente se tivesse feito um milagre, eu nascer e curar minha mãe. Então, sim, eu teria pertencido ao meu pai e à minha mãe. Eu nem podia confiar a alguém essa espécie de solidão, de não pertencer, porque, como desertor, eu tinha o segredo da fuga, que por vergonha não podia ser conhecido. Então, a vergonha que ela tem, me parece que é a vergonha de não ter salvo a mãe de sua doença. A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. Então é como se a vida estivesse sempre açoitando a Clarice, porque de vez em quando ela se sente pertencente, e aí ela fica alegre, só para que ela sinta o gostinho daquilo que na verdade ela não tem. E então eu soube, pertencer é viver. Experimentei-o com a sede de quem está no deserto e bebe sôfrego os últimos goles de água num cantil. Ou seja, quando ela experimenta essa sensação de pertencer, aí ela bebe loucamente, né? Como quem está morrendo de sede. E depois a sede volta, a água. Então, eu quis ler essa crônica, primeiro porque ela é belíssima, pertencer, está no livro A Descoberta do Mundo, ou no livro Todas as Crônicas, em ambos, e porque trata de dois temas fundamentais. O tema da brasilidade, do pertencimento ao Brasil e à literatura brasileira, e essa questão do nascimento, que é muito séria e muito marcante. Muito profundo. Vocês imaginem o que devia ser esse peso para uma criança, o que devia ser esse peso depois para a mulher, ao se recordar desses fatos. Então, pessoal, nós poderíamos até ver outra crônica, por exemplo, vou ler aqui num trecho rapidamente, em que ela vai reafirmar essa situação da brasilidade. Vejam, na crônica Esclarecimentos, ela diz o seguinte: vou esclarecer de uma vez por todas. Não há simplesmente mistério que justifique mitos, e lamento muito. E a história é a seguinte: nasci na Ucrânia, terra de meus pais. Nasci numa aldeia chamada Tchetchelnik, que não figura no mapa de tão insignificante. Quando a minha mãe estava grávida de mim, meus pais já estavam se encaminhando para os Estados Unidos ou o Brasil. Ainda não haviam decidido. Pararam em Tchetchelnik para eu nascer e seguiram viagem. Cheguei ao Brasil com apenas 2 meses de idade. Ela diz que foi com 2 meses, mas, na verdade, foi com 1 ano e mais ou menos 3 meses. Sou brasileira naturalizada, quando por uma questão de meses poderia ter sido brasileira nata. Fiz da língua portuguesa a minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo. Usei-a para palavras de amor. Comecei a escrever pequenos contos logo que me alfabetizaram, e escrevi-os em português, é claro. Criei-me em Recife, e acho que viver no Nordeste ou no Norte do Brasil é viver mais intensamente. E de perto, a verdadeira vida brasileira
que lá no interior não recebe influência de costumes de outros países. Minhas crendices foram aprendidas em Pernambuco, as comidas de que mais gosto são pernambucanas, e através de empregadas aprendi o rico folclore de lá.